Francisco era filho de um rico comerciante de tecidos em Assis, cercado de festas, privilégios e a promessa de um futuro sem preocupações. Mas algo em sua alma gritava mais alto do que os aplausos da cidade. Maria, uma jovem simples de Nazaré, vivia no silêncio do cotidiano, sem imaginar que um anúncio divino mudaria toda a história da humanidade. Ambos, em tempos diferentes, experimentaram o mesmo mistério, o chamado invisível que se manifesta quando menos se espera. Esse chamado não chega com claridade imediata. Ele vem como inquietação, como desconforto, como sensação de que a vida, do jeito que está, não é suficiente. Francisco sente isso quando, depois de uma juventude de excessos, descobre um vazio que nada consegue preencher. Maria sente quando a presença do anjo rompe o silêncio e a convida a uma entrega que ultrapassa toda a lógica humana. O chamado invisível é a primeira etapa de qualquer caminho espiritual. É quando o coração percebe que existe algo além do visível, algo maior que exige resposta. Essa foi a faísca que acendeu em Francisco e em Maria, e é também a mesma faísca que pode acender dentro de nós, mesmo hoje. O chamado invisível não surge com trombetas nem com sinais que a todos impressionam, mas se apresenta como uma inquietação silenciosa que invade a alma e não permite mais viver da mesma forma. Para compreender esse mistério, precisamos olhar para dois caminhos aparentemente distantes e, ao mesmo tempo, profundamente unidos: a juventude de Francisco de Assis e a vida simples de Maria de Nazaré. Francisco nasceu em meio ao conforto, envolto em promessas de riqueza e prestígio. Sua juventude foi marcada por festas, conquistas e o desejo de se destacar como cavaleiro, símbolo máximo de honra e glória em sua época. No entanto, mesmo diante de todos os privilégios, ele carregava dentro de si um vazio que nada parecia preencher. Maria, por outro lado, vivia em uma pequena cidade sem importância aos olhos do império, levando uma vida discreta e marcada pela simplicidade. Nada indicava que seria lembrada pela história, mas em seu silêncio já havia uma disposição interior que a tornava capaz de escutar a voz de Deus de forma pura e total. Em Francisco, o chamado começou como uma ruptura com seus próprios sonhos. Ferido em batalha, prisioneiro e posteriormente doente, ele experimentou a fragilidade da vida e se viu confrontado com questões que até então não o preocupavam. O brilho das festas já não satisfazia, os planos de glória já não faziam sentido. Era como se uma voz invisível o chamasse para fora de si mesmo, uma voz que não se impunha pela força, mas pela persistência. Maria, no silêncio de Nazaré, foi surpreendida de forma ainda mais direta. Um mensageiro celestial rompeu o cotidiano e lhe apresentou uma proposta impossível aos olhos humanos. Ser mãe sem deixar de ser virgem, carregar no ventre o Filho de Deus, tornar-se colaboradora do plano divino. A mesma voz que inquietava Francisco, convidando-o a renunciar ao supérfluo, agora convidava Maria a entrar no extraordinário. Ambos poderiam ter recusado. Francisco poderia ter voltado às festas e às ambições de sua juventude. Maria poderia ter se fechado em medo diante da incompreensão que viria de sua família, de sua comunidade e de seu noivo. Mas é no ponto da decisão que o chamado invisível revela sua força. Ele não obriga, não pressiona, mas oferece um caminho de transformação. E aqui encontramos um ponto essencial. O chamado invisível é sempre uma oportunidade de liberdade. Francisco escolhe dizer sim ao desconhecido que o convida a abraçar os pobres e servir ao Evangelho. Maria escolhe dizer sim ao mistério que a ultrapassa completamente, aceitando ser instrumento de algo que jamais compreenderia plenamente. Esse chamado é invisível,
porque não pode ser visto de fora. Só pode ser sentido por quem o recebe. Ele é feito de sinais que parecem pequenos para os outros, mas que ganham proporções gigantescas no coração. Francisco encontra um leproso e, ao vencê-lo com um gesto de amor, descobre que algo novo nasce dentro dele. Maria ouve uma saudação que parecia impossível e, em meio ao medo, descobre que a confiança é mais forte do que a dúvida. A história mostra que não são os cenários grandiosos que marcam o início da transformação, mas as respostas dadas em silêncio, no íntimo, quando ninguém mais vê. Essa é também a experiência de cada pessoa que se descobre chamada a algo maior do que si mesmo. Todos, em algum momento, somos tocados por esse chamado invisível. Pode ser através de uma dor inesperada, de uma perda que muda a nossa percepção, de um encontro transformador, ou até de uma simples sensação de vazio que insiste em nos incomodar. O que parece ser apenas fragilidade pode se tornar o início de uma vida nova. O que parece ser apenas silêncio pode se revelar como a voz de Deus sussurrando dentro de nós. Francisco e Maria são testemunhas de que responder a esse chamado exige coragem. Não é fácil abrir mão de seguranças, reputações e planos já traçados. Não é simples aceitar que talvez a vida caminhe em direção completamente diferente do que imaginávamos. Porém, o chamado invisível nunca conduz à destruição, mas à plenitude. Ele conduz ao encontro de um propósito que dá sentido às dores, às renúncias e até às vitórias que virão. A trajetória de Francisco, de jovem festeiro a santo dos pobres, e a de Maria, de jovem desconhecida à mãe de Deus, mostra que toda mudança começa nesse ponto de escuta interior, onde o invisível pede passagem para se tornar visível através de nossas escolhas. Hoje, quando olhamos para a nossa própria vida, somos convidados a perceber onde esse chamado pode estar acontecendo. Talvez ele já tenha surgido em perguntas que evitamos responder. Talvez ele esteja escondido na sensação de que há algo faltando, mesmo quando temos tudo. Talvez ele se manifeste em momentos de fragilidade, em que somos obrigados a olhar para além de nós mesmos. O chamado invisível continua vivo, atravessando séculos, esperando nossa resposta. E é justamente aí que nasce a ligação entre Francisco e Maria. Eles não representam apenas duas histórias distantes, mas duas formas de nos ensinar a ouvir e a responder. Ambos mostram que não existe vida transformada sem um sim decidido, ainda que cheio de dúvidas. O chamado invisível não pede perfeição, mas disponibilidade. Foi assim com Francisco, foi assim com Maria, e pode ser assim conosco. O silêncio é um território misterioso, muitas vezes temido por quem não suporta estar consigo mesmo, mas profundamente fértil para aqueles que se arriscam a escutá-lo. Tanto Francisco de Assis quanto Maria de Nazaré descobriram que é nesse espaço interior, aparentemente baixo, que a voz de Deus fala mais alto. Francisco, depois de sua juventude marcada por risos, festas e conversas sem fim, começou a experimentar o peso de um silêncio que o desconcertava. Não era apenas a ausência de som, mas uma pausa que abria feridas, que expunha sua própria solidão, que o fazia sentir a distância entre aquilo que vivia e aquilo que desejava no fundo da alma. Maria, por sua vez, já conhecia o valor desse recolhimento. A vida em Nazaré era simples, marcada pelo trabalho, pelas tarefas repetitivas e pelo ritmo natural dos dias. O silêncio era quase parte do ar que respirava. Foi justamente nesse ambiente que a mensagem do anjo encontrou espaço para ser ouvida. O silêncio não é apenas a ausência de ruído, mas o lugar onde os segredos se revelam. Francisco percebeu isso quando entrou na pequena capela de São Damião e se colocou diante de um crucifixo.
Ali, cercado por pedras antigas e por um ambiente sem aplausos nem distrações, ele pôde finalmente ouvir. Não se tratava mais das vozes que sempre o empurravam para os prazeres da juventude, mas de uma voz que exigia algo radical: reconstruir a igreja. Esse momento só foi possível porque ele aceitou parar e mergulhar no silêncio. O mesmo aconteceu com Maria, que recebeu a visita de um anjo não em meio à multidão, mas em sua casa, no ambiente discreto de Nazaré. O diálogo com o mensageiro divino não foi precedido por trombetas ou multidões curiosas, mas por um silêncio profundo que preparou seu coração para a escuta. O silêncio é paradoxal. Para muitos, é vazio e desconforto. Para quem busca a Deus, é plenitude. Ele se torna um campo de batalha contra as distrações, um espaço onde as ilusões se desfazem e onde a verdade se apresenta sem máscaras. Francisco, acostumado ao barulho das tavernas e ao clamor das batalhas, teve de aprender a suportar esse novo território, que revelava não apenas a voz de Deus, mas também as próprias contradições de sua vida. Maria, acostumada a viver na simplicidade, soube transformar o silêncio em morada. Quando o anjo lhe falou, não se desesperou, mas perguntou com serenidade: como se fará isso? Sua resposta só foi possível porque sua alma estava afinada com o silêncio interior. O segredo do silêncio é que ele revela mais do que palavras jamais poderiam expressar. Em Francisco, revelou o chamado a uma missão que mudaria não apenas sua vida, mas também a de toda a Igreja. Em Maria, revelou o mistério da encarnação, algo que ultrapassa qualquer compreensão humana. O silêncio, portanto, não é ausência, mas presença. É no silêncio que os segredos divinos encontram terreno para germinar, que a oração deixa de ser apenas palavras repetidas e se transforma em escuta profunda. O silêncio que transformou Francisco e Maria continua a ser necessário hoje, em um mundo marcado pelo barulho constante, pela pressa, pelo excesso de informações. Reaprender a escutar é um desafio urgente. Quantas vezes nossas maiores respostas estão escondidas naquilo que evitamos, no silêncio que nos assusta, na pausa que revela quem realmente somos? Francisco só entendeu sua vocação quando se calou diante do crucifixo. Maria só aceitou sua missão porque primeiro soube guardar silêncio dentro de si. O mesmo convite é feito a nós: entrar no silêncio não como fuga, mas como encontro. Esse é o segredo que atravessa os séculos. O silêncio que revela segredos não pertence apenas a santos e santas, mas a todos que ousam parar e escutar. Talvez o que mais precisamos hoje não seja de novas palavras, mas da coragem de silenciar para ouvir as antigas, as eternas, aquelas que ecoam dentro de nós. No fundo, o silêncio de Francisco e o silêncio de Maria não foram vazios, mas encontros plenos com a voz de Deus. E essa mesma voz, ainda hoje, espera ser ouvida em cada coração disposto a escutar. Toda história de transformação verdadeira passa por um momento em que a renúncia deixa de ser uma opção distante e se torna um caminho inevitável. Francisco de Assis e Maria de Nazaré experimentaram esse ponto de virada, cada um em sua própria realidade, mas ambos unidos pelo mesmo espírito de entrega. Francisco, depois de viver como filho de um comerciante rico, começou a perceber que os tesouros que possuía nada significavam diante do chamado que ardia em seu interior. A renúncia dele não foi imediata, mas uma luta gradual contra o apego às riquezas, ao prestígio e ao orgulho. Foi diante do Pai, em praça pública, que ele tomou uma das decisões mais radicais. Despiu-se de suas roupas, renunciando a todo direito sobre os bens da família, e declarou que de agora em diante apenas Deus seria seu pai. Esse gesto, mais do que simbólico, foi a ruptura definitiva com o mundo que conhecia,
uma entrega total ao chamado que o transformaria no santo da pobreza e da fraternidade. Maria, por sua vez, viveu sua renúncia de maneira silenciosa, mas igualmente profunda. Ao ouvir a mensagem do anjo, sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Seu faça-se em mim, segundo a tua palavra, não foi apenas um ato de obediência, mas uma renúncia corajosa a toda segurança humana. Ela abriu mão da tranquilidade de uma vida simples para assumir uma missão cercada de riscos, incompreensões e dores. Ser mãe de Deus significava também enfrentar a possibilidade da rejeição social, a desconfiança de José, as críticas da comunidade e, mais tarde, a dor indizível de ver o próprio filho pregado numa cruz. A renúncia de Maria foi discreta, mas carregava uma força capaz de sustentar o mistério da salvação. O encontro dessas duas renúncias mostra que a entrega não se dá sempre da mesma forma, mas sempre exige coragem. Francisco escolheu a pobreza radical e a vida itinerante, abandonando os privilégios de uma juventude de prazeres. Maria escolheu o risco da obediência absoluta, aceitando um caminho que não podia controlar. Ambos se tornaram modelos de que a renúncia não é um fim, mas o início de algo maior. O vazio deixado pelo que é abandonado abre espaço para que o divino se manifeste de maneira plena. Francisco não perdeu ao renunciar. Ele ganhou uma fraternidade universal e uma missão que daria sentido à sua vida. Maria não foi diminuída por seu sim, mas elevada à Mãe de Deus, reconhecida como a mais humilde e, ao mesmo tempo, a mais exaltada entre todas as mulheres. A renúncia também revela um paradoxo espiritual. Ao abrir mão do que parecia indispensável, ambos descobriram a verdadeira liberdade. Francisco, despido de tudo, torno-sei irmão de todos. Maria, ao abrir mão de seu próprio projeto de vida, torno-sei mãe de todos os povos. O gesto de desapego se transforma em multiplicação, mostrando que quando o coração se desprende, ele se expande. Essa lógica é contrária ao mundo moderno, que insiste em acumular, controlar e dominar. Mas a experiência de Francisco e Maria aponta para um segredo eterno. Só quem se desapega encontra o que realmente importa. Esse encontro das renúncias continua a desafiar cada pessoa. Quantas vezes nos apegamos a seguranças, títulos, bens ou planos que nos impedem de experimentar algo maior? A história de Francisco e Maria nos convida a refletir sobre o que precisamos abandonar para ouvir de verdade o chamado que nos é feito. Não se trata apenas de pobreza material, mas de desapego interior, soltar o controle, abrir mão das máscaras, deixar para trás o orgulho e a busca incessante de aprovação. A renúncia não é perda, mas purificação, um espaço aberto para que Deus escreva uma nova história. A força dessas duas respostas atravessa os séculos e mostra que a transformação espiritual nasce no encontro das renúncias. Francisco e Maria se tornam sinais de que não há entrega sem coragem, nem coragem sem renúncia. E que quando essa entrega é feita com confiança, o impossível se torna realidade, a vida ganha novo sentido e o coração descobre a liberdade que nenhum bem ou poder terreno pode oferecer. A oração sempre foi entendida como um diálogo, mas em Francisco e Maria ela se revela como uma ponte viva que une duas realidades aparentemente distantes, o humano e o divino. Não é apenas um ato religioso ou uma repetição de fórmulas, mas uma experiência transformadora que atravessa o coração e alcança o céu. Francisco descobriu isso quando deixou de buscar palavras sofisticadas e começou a falar com Deus como quem conversa com um amigo. Sua oração era feita de simplicidade, muitas vezes apenas de lágrimas
ou de cânticos improvisados, mas carregava uma força que atraía todos ao seu redor. O cântico das criaturas que celebra o sol, a lua, a água e a terra não é apenas poesia, é uma oração que reconhece o Criador em todas as coisas, transformando a realidade material em sinal do divino. Maria, por sua vez, mostrou essa ponte no momento em que proclamou o Magnificat. Sua oração é um hino que nasce da experiência pessoal, mas que se abre a toda a humanidade, exaltando o Deus que derruba os poderosos e eleva os humildes. A ponte da oração é construída sempre a partir da escuta e da entrega. Francisco, ao rezar diante do crucifixo de São Damião, ouviu a ordem de reconstruir a igreja. Não foi uma meditação vazia, mas um encontro que gerou missão concreta. Maria, ao responder ao anjo, não apenas aceitou sua nova condição, mas transformou sua vida inteira em oração viva, em disponibilidade constante ao plano divino. Em ambos, a oração não ficou restrita ao íntimo, mas se tornou ação, movimento, transformação do mundo. Essa é a marca da ponte. Ela nunca é construída para si mesma, mas para permitir passagem. A oração de Francisco e de Maria é passagem entre Deus e a humanidade, entre o céu e a terra, entre o eterno e o temporário. Essa dimensão da oração, como ponte, nos desafia a sair de uma visão limitada, em que orar é apenas pedir ou agradecer. Orar é, acima de tudo, permitir que o divino atravesse nosso coração e alcance outros por meio de nós. É colocar-se no meio do caminho, como fez Francisco ao se tornar irmão dos pobres, ou como fez Maria ao se tornar mãe de todos. A oração deles não era fechamento, mas abertura. Era um lugar onde as dores humanas eram levadas a Deus e onde as graças divinas eram trazidas de volta à humanidade. Essa ponte não é simbólica apenas, é real. Foi por meio da oração que Francisco se uniu ao sofrimento de Cristo e recebeu os estigmas. E foi por meio da oração que Maria permaneceu de pé junto à cruz, sustentando-se na fé mesmo diante do horror da morte de seu filho. Hoje, quando a vida parece fragmentada, a oração continua sendo essa ponte necessária. Vivemos em um tempo em que muitos experimentam a distância de Deus ou a falta de sentido. O exemplo de Francisco e Maria mostra que essa distância pode ser superada quando a oração é vivida não como obrigação, mas como encontro. Eles ensinam que a oração verdadeira não se mede por palavras, mas pela intensidade com que transforma quem a faz e pelo impacto que gera no mundo. Essa ponte é construída todos os dias quando alguém escolhe silenciar para escutar, agradecer quando tudo parece perdido, confiar quando não há respostas. A oração como ponte entre céu e terra continua a ser uma verdade viva, porque mostra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Francisco e Maria são testemunhas de que quando nos colocamos em oração, o céu se abre e a terra se transforma. Esse é o poder que une suas histórias e que convida cada um de nós a experimentar a oração não como fuga, mas como caminho. Uma ponte que nos leva a Deus e que, ao mesmo tempo, traz Deus até nós, tornando cada instante da vida um espaço sagrado. A fé, quando vivida em sua essência, não se limita a regras ou fórmulas, mas se expressa também em poesia, em beleza, em arte que brota da alma e toca o coração de quem escuta. Francisco de Assis e Maria Santíssima são dois exemplos de como a fé se transforma em canto e em poesia, revelando um modo único de orar. Francisco, ao compor o Cântico das Criaturas, deu voz a uma espiritualidade que reconhece Deus em tudo, no sol que aquece, na lua que ilumina, na água que purifica, no fogo que aquece, na terra que sustenta. Esse hino não foi escrito apenas como uma canção de louvor, mas como um testemunho de vida
que brotava de sua profunda comunhão com o Criador. Era a poesia da fé traduzida em palavras simples, mas carregadas de grandeza, uma poesia que convidava a todos a enxergar o divino nas coisas mais cotidianas. Maria também expressou sua fé de modo poético ao proclamar o Magnificat. Suas palavras não foram uma resposta fria ou calculada, mas um transbordamento de gratidão e confiança. Ela reconheceu o agir de Deus em sua vida e, ao mesmo tempo, falou em nome de todos os humildes e esquecidos do mundo. O Magnificat não é apenas um cântico pessoal, é um poema de fé coletiva, uma canção que ecoa até hoje como uma das mais poderosas expressões de confiança no Deus que transforma a história. Na poesia de Maria, vemos a fé que liberta, que derruba as estruturas de opressão e eleva os que não têm voz. A força poética da fé é um elemento que une esses dois gigantes espirituais. Não se trata de estética ou de belas palavras, mas de uma experiência profunda que encontra na poesia sua forma mais natural de expressão. A poesia é, nesse sentido, o lugar em que a fé respira, onde o mistério se torna próximo, onde o coração humano consegue traduzir o indizível. Francisco não buscava escrever um tratado teológico, mas acabou compondo uma das mais belas orações da história cristã. Maria não pretendia criar um hino litúrgico, mas suas palavras se tornaram oração eterna da Igreja. A poesia da fé não nasce de intenção literária, mas da intensidade da experiência espiritual. Essa dimensão poética nos revela algo essencial. A fé não é apenas racional, ela também é sensível, criativa e transformadora. Ao rezar, Francisco e Maria nos ensinam que a beleza é parte do caminho para Deus. A fé que canta, que compõe, que celebra, se torna mais do que um ato individual, torna-se um convite coletivo. Quando ouvimos o cântico das criaturas, ou o Magnificat, somos tocados por algo que ultrapassa a história, porque a poesia da fé fala uma linguagem universal, capaz de unir culturas e tempos diferentes. A poesia da fé é também resistência. Francisco cantava a beleza da criação em meio às dificuldades de sua vida, inclusive na pobreza extrema e na dor da doença. Maria cantou seu hino sabendo que enfrentaria incompreensões e sofrimentos. A poesia, nesses casos, não era fuga, mas força. Era a capacidade de transformar dor em louvor, incerteza em confiança, fragilidade em beleza. Essa é a força poética da fé. Não esconder as dificuldades, mas iluminá-las com um olhar novo, capaz de enxergar o divino até nas sombras da vida. Esse legado continua atual em um mundo muitas vezes árido, frio e dominado pela pressa. Precisamos recuperar a dimensão poética da fé, aprender a contemplar e a celebrar. Francisco e Maria nos ensinam que a oração também pode ser canto, que a espiritualidade também pode ser poesia, que a beleza não é supérflua, mas essencial para revelar a profundidade do mistério. Quando a fé se expressa assim, ela toca não apenas a mente, mas sobretudo o coração. E é nesse ponto que se torna verdadeiramente transformadora. Nenhuma caminhada espiritual se realiza sem atravessar o vale do sofrimento. Francisco de Assis e Maria Santíssima nos mostram que a coragem diante da dor não é a ausência de lágrimas, mas a capacidade de permanecer firmes quando tudo parece desmoronar. Francisco, depois de escolher a pobreza e a entrega radical, enfrentou incompreensões, rejeições e até a perda de forças físicas. Seu corpo, já fragilizado pela vida austera e pelas doenças, tornou-se ainda mais marcado quando recebeu os estigmas, sinais da paixão de Cristo impressos em sua própria carne. Aquele sofrimento não o destruiu, mas o uniu de modo ainda mais profundo ao mistério da cruz. Ele descobriu que a dor podia se transformar em caminho de comunhão e que até mesmo no limite da fragilidade humana,
é possível experimentar a presença de Deus. Maria viveu uma dor igualmente transformadora. Desde o início, sabia que sua missão não seria fácil. E a profecia de Simeão já havia anunciado que uma espada atravessaria sua alma. Essa espada se concretizou de maneira dolorosa quando acompanhou seu filho no caminho da cruz, quando o viu ser humilhado, açoitado e crucificado. Nenhuma mãe suporta ver o sofrimento de um filho sem sentir a própria vida se partir. Ainda assim, Maria permaneceu de pé junto à cruz, sustentada por uma fé que não se deixou esmagar pela dor. Sua coragem não foi a de quem não sofre, mas a de quem, mesmo sofrendo, confia que existe algo maior do que a tragédia que vê diante dos olhos. A coragem diante da dor é um mistério que une esses dois caminhos. Francisco nos mostra que a dor não é apenas um peso a ser carregado, mas também uma oportunidade de se aproximar de Cristo. Maria nos mostra que o sofrimento não precisa paralisar, mas pode se tornar lugar de fidelidade e entrega. Em ambos, a coragem não se traduz em força física ou em ausência de medo, mas em uma confiança tão profunda que transforma a dor em oração. Essa coragem revela que o sofrimento pode ser redentor quando é vivido em união com Deus. No mundo atual, em que a dor muitas vezes é escondida ou negada, a experiência de Francisco e Maria nos ensina a enfrentar a realidade com esperança. Muitos procuram escapar da dor a qualquer custo, mas o exemplo deles nos mostra que não é a fuga que traz paz, e sim a aceitação corajosa que encontra sentido até no que parece insuportável. Francisco, marcado pelos estigmas, e Maria, ferida pela perda do filho, tornaram-se testemunhas de que a dor, quando abraçada com fé, pode se tornar fonte de vida para os outros. Essa coragem é um convite também para nós. Em cada sofrimento, seja ele físico, emocional ou espiritual, temos a chance de escolher entre a revolta que destrói ou a confiança que transforma. Francisco e Maria escolheram confiar. Eles nos ensinam que a dor não precisa ser o fim da história, mas pode ser a porta para um novo começo. A coragem diante da dor é, portanto, um dos maiores testemunhos de que a fé não é uma teoria, mas uma força real que sustenta quando tudo mais falha. A vida de Francisco de Assis e Maria Santíssima revela que a verdadeira revolução não se faz com exércitos ou com poder político, mas com gestos de simplicidade que desarmam o orgulho do mundo. Francisco nasceu em uma casa rica, cercado por todos os privilégios que o dinheiro podia oferecer. No entanto, ao perceber que aquela abundância não lhe trazia paz, escolheu o caminho mais improvável, renunciar a tudo e abraçar a pobreza. Sua revolução foi mostrar que não é a posse que garante dignidade, mas a liberdade interior de quem não se deixa escravizar pelo desejo de ter mais. A simplicidade de Francisco não era um abandono sem sentido, mas um gesto consciente de viver apenas com o necessário, abrindo espaço para que o coração fosse preenchido pelo essencial. Maria, em sua vida silenciosa em Nazaré, também nos mostra essa revolução discreta, mas poderosa. Não havia luxo em sua casa, nem títulos de prestígio. Ainda assim, foi ali, na vida comum, que o maior dos mistérios aconteceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O sim de Maria não foi proclamado em palácios, mas em uma pequena aldeia quase invisível aos olhos do império. Essa simplicidade, longe de diminuir sua grandeza, a engrandeceu. O mundo esperava que o Salvador viesse do esplendor, mas Deus escolheu a simplicidade de Maria como palco da salvação. Essa revolução da simplicidade ainda hoje é provocadora. Vivemos em uma sociedade que valoriza o excesso, a aparência,
a busca incessante por destaque. Nesse contexto, as escolhas de Francisco e Maria soam como um grito de liberdade. Eles nos lembram que é possível viver com menos e, ao mesmo tempo, ter muito mais. É possível encontrar riqueza na partilha, grandeza na humildade, plenitude naquilo que não pode ser comprado. A simplicidade não é ausência, mas presença. É a presença de um coração livre, capaz de enxergar a beleza no pequeno, de reconhecer Deus no cotidiano, de valorizar aquilo que parece insignificante. Francisco escandalizou sua época porque mostrou que a pobreza podia ser vivida como alegria, não como falta. Maria escandalizou porque, sendo uma jovem simples e desconhecida, tornou-se a mãe do Salvador. Ambos revelam que a simplicidade tem poder transformador, capaz de inverter a lógica do mundo e abrir espaço para o divino agir. A revolução deles não destrói, mas reconstrói. Não oprime, mas liberta. Não busca exaltar o ego, mas coloca Deus e os outros no centro. Seguir esse caminho hoje exige coragem, porque a simplicidade não é valorizada. É preciso nadar contra a corrente da ostentação e da competição. Mas a lição de Francisco e Maria mostra que é justamente nessa simplicidade que reside a força de uma fé autêntica e transformadora. A revolução da simplicidade não é apenas um estilo de vida, mas uma declaração espiritual que desafia o mundo e abre novos horizontes de esperança. A espiritualidade de Francisco de Assis e Maria Santíssima revela um horizonte que vai além da devoção individual. Eles não se fecharam em experiências privadas de fé, mas abriram os braços para acolher toda a criação e toda a humanidade. Francisco, ao chamar o sol de irmão e a lua de irmã, não fazia apenas poesia, mas manifestava uma visão de mundo onde tudo estava interligado. Ele não via distância entre o humano e o natural, entre o espiritual e o material. Sua oração não era separada da vida, mas um canto que incluía cada criatura como parte de uma grande família. Sua espiritualidade não restringia, expandia. Ao abraçar o leproso, aquele que todos rejeitavam, Francisco nos mostrou que a fé verdadeira rompe muros e aproxima os que foram afastados. Maria, por sua vez, nos mostra essa dimensão universal ao se tornar mãe não apenas de Jesus, mas de todos os que nele acreditam. Aos pés da cruz, quando ouviu do próprio filho: "Eis aí tua mãe", ela assumiu sua missão de abraçar a humanidade inteira, como filhos. Seu coração materno se estende a todos, e sua intercessão se tornou fonte de consolo para milhões ao longo dos séculos. Assim como Francisco, Maria não guardou sua experiência de fé para si, mas a transformou em serviço, em entrega, em cuidado. Sua espiritualidade é aquela que acolhe, que não exclui, que se abre como casa para os aflitos. Essa espiritualidade que abraça o mundo é urgente hoje, em uma época marcada por divisões, preconceitos e indiferença. Francisco e Maria nos lembram que a fé autêntica não levanta fronteiras, mas derruba barreiras. A experiência de ambos é convite para olhar para o mundo com compaixão, para enxergar o valor do outro, sem julgamentos, para reconhecer que cada pessoa e cada criatura carregam em si a marca do Criador. É um chamado a viver uma espiritualidade inclusiva, que não se fecha em ritos vazios, mas se traduz em gestos concretos de cuidado. A beleza dessa espiritualidade está no seu caráter expansivo. Francisco, ao cantar às criaturas, nos ensinou que até a natureza é parte de nossa oração. Maria, ao oferecer seu coração, nos ensinou que todos têm lugar em sua maternidade espiritual. Juntos, eles nos mostram que a fé não pode ser reduzida à intimidade individual, porque sua essência é comunhão. Quem reza, de verdade, aprende a incluir. Quem se encontra com Deus, aprende a abraçar
o mundo. Esse é o segredo de uma espiritualidade que não se limita às paredes de templos, mas se estende às ruas, aos lares, aos campos, às cidades. É a fé que transforma a vida cotidiana em altar e cada relação em oportunidade de encontro com o divino. Francisco e Maria revelam que a espiritualidade que abraça o mundo não é utopia, mas prática, porque já foi vivida, já foi testemunhada, já se tornou realidade em suas vidas. E se eles conseguiram viver dessa forma, nós também somos chamados a fazer da fé um gesto de abertura que abraça, consola e transforma. A história de Francisco de Assis e Maria Santíssima não terminou em seu tempo. O que eles viveram se transformou em legado, um fogo que não se apagou e que continua iluminando a vida de milhões. Esse legado não é apenas memória, mas presença ativa. Francisco, com sua fraternidade universal e sua radicalidade evangélica, deu origem a uma ordem que atravessou os séculos, inspirando homens e mulheres a viverem com simplicidade, paz e amor pela criação. Até hoje, os franciscanos estão espalhados pelo mundo, continuando a obra daquele jovem que um dia disse não às riquezas, para dizer sim ao Evangelho. Maria, por sua vez, permanece viva na devoção de povos e culturas, sendo invocada como mãe, intercessora e rainha. Santuários, orações, festas e tradições marianas atravessam gerações, provando que seu sim ecoa sem cessar. O legado dessa dupla de oração se manifesta não apenas em estruturas religiosas, mas no coração de pessoas comuns. Quantos encontraram consolo ao rezar o Magnificat? Quantos sentiram esperança ao repetir as palavras simples de Francisco, pedindo paz onde há ódio e luz onde há trevas? Eles se tornaram modelos de oração que não se esgota em si mesma, mas que gera frutos concretos de transformação. A oração de Francisco nos inspira a ver o mundo como irmãos e irmãs. A oração de Maria nos inspira a confiar, mesmo quando tudo parece incerto. Juntas, suas experiências compõem um legado que nos convida a viver a fé de forma viva e atual. Esse legado também mostra que o tempo não diminui a força daquilo que nasce do Espírito. Ao contrário, a vida de Francisco e Maria cresce em atualidade. Em tempos de crise ecológica, Francisco se torna referência de cuidado pela casa comum. Em tempos de solidão e desesperança, Maria continua sendo presença materna que consola. Em tempos de guerra e divisão, a oração deles juntos é resposta de paz, reconciliação e esperança. O que poderia parecer distante ganha nova força, porque o legado deles se adapta às necessidades de cada geração sem perder sua essência. O legado vivo da dupla de oração nos desafia a não apenas admirar, mas participar. Eles não nos convidam a aplaudir de longe, mas a unir nossas vozes às deles. Esse legado não é museu, é corrente viva, é oração que se renova a cada dia, a cada pessoa que decide se colocar diante de Deus com sinceridade e coragem. Ao olharmos para Francisco e Maria, somos chamados a perceber que também podemos deixar um legado. Assim como eles, também somos capazes de transformar nosso tempo com gestos de fé, de amor e de entrega. Essa herança espiritual é um convite a transformar a própria vida em oração viva, para que, ao lado de Francisco e Maria, possamos também construir um futuro em que a fé seja ponte, a simplicidade seja revolução e a oração seja a força capaz de mudar o mundo. A união espiritual de Francisco de Assis e Maria Santíssima não é apenas um capítulo da história, mas uma chama que atravessa o tempo e continua acesa em cada geração. Essa chama
não se alimenta de glória humana, mas de simplicidade, renúncia e oração que nasce do coração. É a mesma chama que iluminou Francisco quando se despia de tudo para ser livre em Deus, e que iluminou Maria quando pronunciava seu sim diante do anjo. É a chama que ardeu no silêncio, que brilhou na dor, que se revelou na poesia da fé e que se transformou em legado vivo. Essa chama não se apaga porque não pertence ao passado, pertence ao eterno. É um fogo que convida todos a participar, a transformar sua própria vida em espaço de oração que une céu e terra. Quando contemplamos Francisco e Maria juntos, percebemos que não são apenas duas figuras admiráveis, mas dois caminhos que se encontram para formar uma única corrente de fé. Ele com sua radicalidade alegre, ela com sua obediência silenciosa. Juntos revelam que a oração é mais do que palavras, é força capaz de recriar o mundo. Hoje, essa mesma chama pode acender dentro de cada coração. O legado deles não é algo distante, mas uma possibilidade presente. Cada vez que alguém escolhe a simplicidade em vez do excesso, a confiança em vez do medo, a oração em vez do desespero, essa chama volta a brilhar. Cada gesto de amor gratuito, cada ato de entrega, cada oração sincera renova a luz que Francisco e Maria acenderam. A conclusão dessa jornada é um convite. Não basta admirar a chama, é preciso carregá-la. Não basta contemplar a fé deles, é preciso viver essa fé. Francisco e Maria se tornaram dupla poderosa de oração porque suas vidas foram testemunho vivo daquilo que acreditavam. A mesma oportunidade está diante de nós. A chama não se apagará, mas cabe a cada um escolher se deixará que ela ilumine sua vida e se expanda para além de si mesmo. Assim, a mensagem final é clara. A união de Francisco e Maria não é apenas memória, é um chamado a viver de modo que nossa própria vida se torne oração, um chamado a abraçar a simplicidade como revolução, um chamado a enfrentar a dor com coragem e a manter a fé como poesia. A chama que não se apaga continua a arder, e o mundo precisa de homens e mulheres dispostos a carregá-la adiante. É nessa decisão que o legado deles se torna nosso, e é nesse gesto que a história continua a ser transformada. Rezemos juntos a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Rezemos juntos a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Rezemos glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre fostes tão amigo dele, e inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós.
Amém.